Prezado cidadão real, você que nos acompanha já de longa data conhece a nossa já tradicional agenda. Depois de um mês que, além de comemorarmos os 199 anos de criação de nossa cidade, onde as entrevistas foram tensas, por vezes polêmicas e até também contraditórias, no que se refere à discordância entre a abordagem de um mesmo assunto por várias autoridades, e entendo ser extremamente saudável ou contraditório. Faz parte da democracia, mesmo que por vezes incomode. Logo após esta agenda, conforme eu disse, politicamente tensa, politicamente complicada, divergente, nós estamos neste mês trazendo para você uma agenda de transição, ótimo esse termo, onde tratamos de assuntos variados, até para relaxarmos um pouco e nos prepararmos para as próximas edições, onde retomaremos a nossa tradicional agenda, sempre conversando com as principais autoridades que têm, pelo comprometimento com a nossa escolha através do voto, defender os interesses de Nova Friburgo, colocando os interesses da coletividade acima dos interesses individuais. Portanto, neste mês de junho, mês dos namorados, além do Dia dos Namorados, dia específico a essa comemoração, nós também entendemos que devemos estender essa celebração a todo esse mês. E, portanto, as nossas promoções continuam e você já vai tomar conhecimento. Estamos tratando e abordando de temas diferentes, de temas variados. Basta lembrarmos que na primeira edição desse mês conversamos com o historiador Rony Peterson, que nos ofereceu mais uma aula sobre a rica história municipal de nossa cidade, incomparável, ímpar e inigualável com as outras 5.562 cidades que constituem o território nacional. Já na semana passada, tivemos a oportunidade de conversar com o colega apresentador, engenheiro José Modesto Arouca, onde tratamos, sobretudo, da influência da comunicação local na vida e na rotina da nossa cidade. Nova Friburgo é pródiga em veículos de comunicação, quer seja na imprensa escrita, falada ou televisada. E isso, evidentemente, aprimora e apura as informações que são levadas até você pelos diversos canais de comunicação. E tenho certeza que influenciam o seu dia a dia. Já nesta edição, trataremos de um tema que, se não for abordado de uma maneira muito serena, como a nossa ilustre convidada vai fazê-lo, certamente pode causar contradição, polêmica, divergência, no que se refere aos aspectos relacionados à fé, à crença e à religião. Temas, por vezes, até entendidos como sendo preconceituosos, serão tratados aqui. Tentaremos desvendar alguns mistérios que envolvem algumas religiões. E tenho certeza que a nossa ilustre e bem vestida convidada, e que você já conhece das telas, certamente o fará com sabedoria e serenidade, porque assim apresenta o programa que o faz semanalmente, transmitindo e emanando uma energia positiva para todos aqueles telespectadores que têm o privilégio de assisti-la durante a semana. Será um programa muito interessante. Conforme eu disse, trataremos de assuntos delicados sobre a ótica da religiosidade e das religiões. De que maneira que algumas questões são vistas sobre o aspecto da fé, da crença. Falaremos da banalização da vida, que me parece que é algo que tem permeado cada vez mais na nossa sociedade. E aí eu digo a nível mundial. Basta estarmos atentos ao noticiário internacional, onde os atentados terroristas, sobretudo nos países da Europa, tomam proporção. Enfim,
Será um programa extremamente atrativo e, desta forma, contamos com a sua audiência, com a sua já tradicional e costumeira participação. Certamente tiraremos proveito da presença da ilustre convidada aqui nesta edição do programa Cidade Real. Tem uma Toyosserra perto de você. Friburgo, Petrópolis e Cabo Frio com ofertas imperdíveis. Você escolhe IPVA grátis para Etios 2018 a partir de R$ 499 mensais. E Corolla 2018 com parcelas a partir de R$ 799. E para você sair da Toyosserra de Prius, o carro híbrido do futuro, a gente paga 100% da tabela VIP no seu Corolla usado. Venha, escolha um Toyota e faça um test drive. Toyosserra. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Gráfica Friburgo, uma nova impressão para sua empresa. Compromisso com prazos, entrega rápida e sempre o melhor preço. Impressos de qualidade para sua empresa, loja, consultório ou clínica. Veja as ofertas. 5.000 panfletos 10 por 15 centímetros a partir de R$ 199. Kit consultório com 2 modelos de receituários, mais timbrado por R$ 399. Fale com a Gráfica Friburgo. Sua próxima impressão passa por aqui. Gráfica Friburgo, 2522-2174. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, sempre tratando de temas de interesse coletivo e também de utilidade pública. E conforme eu disse na abertura, neste mês de junho estamos oferecendo uma agenda de transição. Gostei dessa definição, onde temas variados são tratados por pessoas que entendem do tema que é sugerido e proposto pela nossa produção. Desta forma, nesta edição, trataremos de aspectos relacionados à religiosidade, à fé, à crença, desvendando inclusive alguns mistérios, alguns tabus e alguns preconceitos que existem sobre determinadas doutrinas. E dessa forma, o programa Cidade Real se sente extremamente honrado e prestigiado com a presença da querida Kátia Pontes. Seja muito bem-vinda ao programa Cidade Real. Sentimos-nos lisonjeados com o seu carinho e com a sua presença aqui conosco nesta edição. Eu que agradeço, Zuri, você me fazer esse convite. Agradecemos muito por estarmos aqui hoje, podendo falar um pouquinho sobre esses temas tão interessantes que você acabou de relacionar. E gostaria também de cumprimentar o seu público, seus telespectadores. Nossa, sinta-se à vontade. Porque a TV Zoom, com essa sua abrangência, né, temos também o nosso programa e sabemos disso. Gostaria, então, de cumprimentar a todos, cumprimentando você. Ótimo. A Kátia Pontes é uma colega apresentadora aqui da TV Zoom, que semanalmente leva até você o programa Atualidade Espírita, toda sexta-feira, às 17 horas. 17 horas, exatamente. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo, exatamente. Então, você que já acompanha a trajetória do programa, já de longa data, há 5 anos, sob sua apresentação. Faremos 5 anos. Na verdade, o programa é gravado nas sextas-feiras e passa no sábado às 9 horas da manhã, não é? Com então, reprises diárias na grade da programação. Exatamente. Tá certo. E vem trazer a sua sabedoria, o seu conhecimento sobre as questões aqui propostas no início do programa. Sendo assim, já solicitamos a sua concorrida participação. Entre em contato conosco pelos nossos canais de interatividade. Ligue para 259-2003. 259-2003. Você será atendido pela nossa educada e cordial produtora, jornalista Isabela Stutz. Faça o seu questionamento, deixe a sua sugestão, promova a sua participação ou também através do e-mail programacidadereal@gmail.com, programacidadereal@gmail.com ou através do WhatsApp
98116-2400, 98116-2400, e essas informações acabaram de ser apresentadas no rodapé do seu monitor, que na minha época se chamava televisão. E você concorrerá a este belíssimo kit, evidente que temos 2 exemplares, oferecidos pelo setor da moda íntima de Nova Friburgo. Vejam, tanto pela Class Lingerie quanto pela Lucitex. São kits sensacionais, belíssimos, delicados, apropriados para o mês dos namorados. Muito bom, vale realmente você participar, concorrer, uma vez que o material que está aqui dentro dessas embalagens e que não serão expostos devido à classificação etária do nosso programa, evidentemente lhe trarão muito prazer, satisfação e eu diria que promovendo a harmonia e a aproximação daqueles casais que precisam de algo mais no seu relacionamento. O programa Cidade Real aproxima corações e, nesse sentido, também o setor está organizando a 27ª edição da FEVEST, já muito conhecida entre nós, e que nos dias 5 a 9 de julho apresentará os principais lançamentos do Polo de Nova Friburgo para a temporada Primavera-Verão 2017-2018. O evento acontecerá no Nova Friburgo Country Club, nesses dias de 13 às 20 horas. Entretanto, a sua presença, a sua visita será franqueada somente nos 2 últimos dias da feira, especificamente nos dias 8 e 9, onde você poderá, evidentemente, conhecer, provar, adquirir, enfim, fazer as suas compras juntamente com a sua companheira ou com o seu companheiro devidamente preparados para tal ocasião. O diferencial dessa edição é que será adotado um novo conceito, com destaque à aproximação entre o digital e o físico, unindo o mercado da moda, ou seja, a tecnologia à disposição do setor, à disposição da moda íntima. Nova Friburgo tem um polo absolutamente pujante que representa 1/4 da produção nacional, ou seja, 25% das peças de moda íntima que são consumidas pelos principais mercados do país são fabricadas em Nova Friburgo. Entretanto, o setor já se mostra extremamente preocupado com a redução do incentivo fiscal no que se refere ao ICMS no final do próximo ano. Hoje existe essa possibilidade com a redução da alíquota de 19% para 2,5%. E as notícias dão conta que, face à situação extremamente delicada e comprometida da economia do Estado do Rio de Janeiro, que levou à ruína as suas finanças, tal incentivo poderá ser cancelado. E aí o setor já se movimenta juntamente com as demais autoridades, mas brevemente receberemos o pessoal do setor para tratar desta questão especificamente. Minha querida Kátia, primeiro, você está bonita, você está muito bem, você está jovem, com todo respeito ao seu marido, o companheiro José Brígido, que se encontra aqui nesse momento nos acompanhando, mas não posso perder a oportunidade de elogiá-la nessa ocasião. Você está muito serena, obrigada. Está muito bem apresentada, vai ser ótimo, porque vai transmitir ainda mais credibilidade ao que você diz. E nesse sentido, já começo perguntando o seguinte: a religião, a fé e a crença realmente fazem a diferença para o ser humano? Alguns, inclusive, dizem que não creem em absolutamente nada. São chamados e definidos ateus. Se bem que isso também me parece que já é uma crença, não se acreditar em nada. Mas a fé, a crença, a devoção faz o diferencial na trajetória de uma vida humana? Certamente, Zuri.
Certamente, com toda certeza podemos afirmar isso. Porque nós vemos, inclusive, desses que você disse que não acreditam em nada, mas acreditam no ser humano. Porque encontramos pessoas que não seguem uma determinada religião, mas que são tão caridosos, tão bons, que realmente acreditam no outro, amam o seu próximo, então seguem os ensinamentos do Cristo, mesmo sem um rótulo, mesmo sem uma religião definida, né? E a fé, a crença, tudo isso está provado que faz com que a nossa vida tenha um sentido totalmente diferente. No momento de dor, no momento de tristeza, mas também no momento de alegria, quando estamos num passeio, quando estamos observando a natureza, vemos ali a presença de Deus, a presença, não é, de uma espiritualidade que rege, que governa, que orienta tudo. Então faz a diferença. Entretanto, Kátia, nós observamos, conforme eu disse aqui no meu editorial de abertura, uma banalização da vida, onde os atentados à existência do ser humano são cada vez mais evidentes, são cada vez mais frequentes, são cada vez mais incompreensíveis. Hoje, um determinado ser humano atenta contra a vida de outro ser humano com certa facilidade, eu diria. As questões simples, por vezes, tomam proporção e se ultrapassam os limites de respeito ao outro ser humano. As relações humanas, de uma forma geral, estão fragilizadas, ou seja, no mundo competitivo, extremamente exigente, as relações humanas, elas estão sendo desprezadas para um segundo plano? De um modo geral, acredito que sim, mas também acredito muito no ser humano e vejo que o homem está se voltando mais para esse lado espiritual, está sentindo essa necessidade. Ao mesmo tempo que nós vemos situações de banalização da vida, nós vemos também situações de pessoas extremamente caridosas, que cuidam do seu próximo, que dedicam suas vidas, seu tempo a fazer o bem. E isso é muito gratificante e é esperançoso para nós, né? Vemos que o mundo, ele está chegando ao fundo do poço e haverá a necessidade de voltar à superfície. E eu acredito que o homem, ele está sentindo essa necessidade de se amar mais, de valorizar mais, não só o material, mas também a nossa essência, que é o espiritual, né? Perdoar, então, é preciso. É necessário. Fundamental, é necessário, é fundamental, né? São os ensinamentos deixados pelo nosso mestre maior, né? Amar o seu próximo, perdoar para que suas ofensas também sejam perdoadas. Não conhecemos a oração do Pai Nosso que nos traz isso, uma oração universal que todos conhecem. Então, é fundamental perdoar, mas também existe dentro desse perdoar algo que é o não julgar, né? Certamente. Quando você não julga, você não vai nem precisar dar o perdão, porque você não condenou. É muito importante isso. Então, a diferença, a essência é no julgamento. Você não pode julgar o seu próximo, você não pode condenar o seu próximo, né? Você tem sempre que se colocar na situação do outro. E também numa situação que eu acho extremamente interessante, quando você vai ter uma atitude para com alguém diante de uma mágoa recebida, uma ofensa, o que faria Jesus se essa ofensa lhe fosse feita? Como ele reagiria? Não estamos nos querendo colocar no mesmo patamar do Cristo, certamente, que é impossível, mas
os seus ensinamentos precisam chegar ao nosso coração, né? Agora, isso é uma prática do bem, mas há uma certa noção, ou muitos que praticam o bem, se queixarem que cada vez mais é difícil praticar o bem. Qual a explicação? Eu acho que essa explicação vem do egoísmo, vem do orgulho, né? Que são as chagas da humanidade, né? O egoísmo é a chaga maior, né? Então, quando nós não queremos dedicar o nosso tempo, quando nós não queremos dedicar até as nossas coisas materiais, não queremos dividir, não queremos partilhar, estamos ali muito apegados, e o que está recebendo também essa ajuda, muitas vezes não se sente à vontade, se sente humilhado, porque ou a ajuda veio através de uma situação de orgulho, de uma superioridade, ou o que recebe a ajuda se sente ali menor, se sente ali inferiorizado. Então, fazer o bem não é difícil, mas que não saiba a vossa mão direita o que a vossa mão esquerda dá, né? Certamente, certamente. Agora, ainda nessa questão da religiosidade, nós vamos aprofundar alguns aspectos relacionados à doutrina espírita, onde você é profunda conhecedora. Qual é o seu enfoque, a sua visão, a sua análise sobre o fanatismo nas religiões, onde muitos que se colocam nessa postura fanática contestam a doutrina alheia, a fé alheia, a crença alheia. Hoje nós temos uma pluralidade muito grande de denominações religiosas, eu diria até, em certas situações, um mercantilismo da religião, onde algumas denominações trabalham de forma muito comercial, eu diria, a fé e o sofrimento do ser humano. De que forma que você vê esse cenário de múltiplas religiões com defensores cada vez mais fanáticos das suas doutrinas? Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu não me considero profunda conhecedora da doutrina espírita. A modéstia é uma das suas características. O programa Atualidade Espírita realmente tem me acrescentado muito conhecimento, né? A partir do momento que os convidados trazem os temas sempre ali à luz da doutrina espírita, mas a base é o Evangelho do Cristo. Então, eu tenho aprendido muito e preciso aprender cada vez mais. Agora, a respeito dessa pluralidade de religiões, essa diversificação tão grande, existe uma frase que nos diz que se colocarmos Deus como uma praça, e com todos os caminhos que nos levam a essa praça, que seriam as religiões, nós não teremos divergências, porque todas buscam Deus. Imaginemos nós aqui na nossa praça, com todas aquelas ruas que nos levam até a praça. São as várias religiões. As diferenças eu acho que são tão pequenas, Zuri. Eu considero diferenças tão mínimas diante da grandiosidade do propósito maior, que não vejo essa razão de conflito entre as religiões. Você veja, todas as religiões cristãs, elas seguem o Evangelho do Cristo. As diferenças de ressurreição, reencarnação, são diferenças que não fazem ali no contexto geral essa razão de haver um conflito. Todas buscam amar o próximo, todas buscam amar a Deus, todas entendem que seguir aos ensinamentos do Mestre é o que deve ser feito.
E com isso estaremos promovendo a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima, que é Perfeito. A razão de estarmos aqui. Então, essa separação, na realidade, você entende que é uma separação que não significa ou não deveria significar, por vezes, conflito entre as doutrinas, as denominações, as crenças. Alguma. Inclusive, Zuri, o que uma religião te oferece é exatamente o que a outra te oferece. Se eu, na casa espírita, tenho a oportunidade de fazer o bem, na religião católica, nas evangélicas, eu também tenho essa mesma oportunidade. Se eu tenho a visitação aos doentes, as outras religiões também têm. Se nós temos o lado social, que é auxílio através da cesta básica, através de prover pessoas carentes daquilo que é o mínimo necessário, todas fazem dessa mesma maneira. Então, em todas as religiões, nós temos as mesmas oportunidades de servir o próximo. Basta nos dispormos a isso. Ótimo. A nossa vontade é que deve prevalecer, né? Mas esse despreendimento tem sido cada vez mais escasso. A gente observa nas relações humanas, e volta a insistir nessa questão, que elas estão cada vez mais fragilizadas. Esse desprendimento, esta isenção, esta neutralidade tem sido cada vez mais comprometida no nosso mundo. Por várias circunstâncias, basta observarmos o que está acontecendo a nível mundial, né? Agora, já que você tocou na questão do espiritismo, evidentemente você conhece bastante do assunto e a sua trajetória é muito interessante, porque você já frequentou durante muitos anos a Igreja Católica, não é verdade? Há 15 anos eu sou espírita. Há 15 anos. É muito pouco tempo. Não nasci num berço espírita. Minha família não é espírita. Somos agora espíritas. Mas eu sou católica, fui católica durante esses anos todos. Estudei no Colégio Nossa Senhora das Dores, fiz a faculdade ali também, trabalhei no Colégio Nossa Senhora das Dores. E quando eu digo que a gente tem as mesmas oportunidades, é porque a religião católica me ofereceu tudo isso. Se naquele momento eu não abracei como abraço agora, eu não estava pronta, mas não que a religião não me oferecesse. Então, eu entendo que nós precisamos nos abrir ao outro, nós precisamos olhar o outro, a necessidade do outro, abraçar o próximo, em qualquer religião. E aí estaremos seguindo os ensinamentos de Jesus. Para aprofundarmos um pouco mais a doutrina espírita, uma pergunta, uma questão assim, bastante acadêmica que a minha assessoria, designada ad hoc, para esta ocasião, já me orientou. Quais são as bases do espiritismo? Eu sei que você pode defender uma tese sobre isso, mas de forma assim, bastante pragmática. Quais são as bases que compõem o espiritismo? Resumindo, o espiritismo é ciência, é filosofia e é religião. Ele é ciência porque é a fé raciocinada. Não aceita... Sensacional isso. Fé raciocinada. Fé raciocinada. Nós precisamos ter comprovações para que acreditemos. Então, é a fé raciocinada. Eu não digo é um dogma de fé. Não, é a fé raciocinada. É filosofia porque busca o autoconhecimento. E a partir de você se conhecer, você vai se transformar. Você vai verificar os seus pontos, como Santo Agostinho nos dizia, que antes de dormir, ele, ali com o travesseiro dele, ele pensava, ele fazia uma revisão do dia e verificava se naquele dia ele fez algo que fosse ofensivo, que fosse prejudicial a alguém. Então, você se conhecendo,
você faz essa reflexão íntima e aí você pode começar a se transformar. E é religião porque seguimos a doutrina do Mestre Jesus, que é o amor, a doutrina do amor. Fora da caridade não há salvação, não é? E o que é a caridade? É amar o próximo, é se dedicar ao próximo, é estar sempre presente para enxugar a lágrima alheia, para ouvir a dor do outro. É difícil? Muito difícil tudo isso. É verdade. Não é fácil, nem nos foi simples. prometido que fosse fácil. Mas, passo a passo, dia a dia, nós podemos ir nos transformando. Hoje somos melhores do que já fomos. Por que existe esse preconceito, que é evidentemente palpável, em torno da doutrina espírita? Nós temos a religião católica dominante, agora até um pouco menos, né? As religiões evangélicas já tiveram também um preconceito maior. Sem Quando dúvida. você via alguém no dia de domingo caminhando com a Bíblia, muitas vezes era motivo de crítica, isso tudo. E a doutrina espírita também sofre um preconceito muito grande. Existem pessoas que querem ir à casa espírita, receber um passe, fazer ali um curso, assistir a uma palestra, mas não querem ser vistos. Não querem ser vistos. Não querem ser vistos. Ainda existe muito isso. Está se modificando? Sim. E Kardec disse que a maior caridade que se pode fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. Porque você divulgando, você mostrando o que verdadeiramente é o espiritismo, termo que foi usado pela primeira vez por Kardec. Não existia esse termo, não existia espiritismo. Está lá no Livro dos Espíritos, Kardec criou esse termo, espiritismo. Então, você entendendo, você estudando, você se iluminando, você vai descobrindo que o espiritismo, ele não é fantasia, ele não é o espetáculo, como muitos querem. Porque e procuram. Procuram. Muitas pessoas querem, não buscam a compreensão, não buscam o consolo, não buscam o esclarecimento. Querem ali ver o espetáculo. E quando não encontram, se decepcionam. Por quê? Porque a comunicação com os espíritos é algo que não acontece numa reunião pública. É algo reservado. E as pessoas, às vezes, vão em busca disso. Então, existe essa confusão, existe, muitas vezes, essa decepção de chegar lá e encontrar um palestrante falando sobre o perdão, sobre a caridade, sobre o amor. Ah, mas não era isso que eu queria ouvir. Mas o espiritismo é isso. É ciência, é filosofia e é principalmente religião. Nós temos o Pentateuco Espírita, são os Pentateuco Kardeciano, que são os 5 livros da codificação, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Cada um abordando uma parte dessas que a gente falou. Quando você diz sobre preconceito, já foi muito maior. Nós tivemos, nos 150 anos do Livro dos Espíritos, assim como nos 150 anos do Evangelho e do Livro dos Médiuns, uma sessão na Câmara dos Vereadores, uma sessão especial em comemoração a isso. É um avanço. Sem dúvida. Sem dúvida que é um avanço. Sem dúvida. Agora, Kátia, existem alguns temas que nós conversávamos sobre essas questões antes de iniciarmos o programa, delicadas e que são tratadas pelo Espiritismo de uma forma, assim, eu diria, com a fé raciocinada. Eu gostei desse termo, achei realmente fantástico e revela muitas interpretações, que são relacionados, eu entendo, à banalização da vida, ou seja, por exemplo, o aborto e o suicídio.
Como a doutrina tem tratado dessa questão tão delicada? Qual a interpretação da doutrina em relação a esses temas? Nós temos tido até uma série de encontros, de reuniões públicas, de seminários. O programa Atualidade Espírita tem trazido também muitas pessoas, médicos, psicólogos, espíritas, porque é um programa espírita, né? Falando a respeito disso. O aborto é uma situação que as religiões todas convergem para o mesmo pensamento. Sem dúvida. Não é verdade? Porque é o momento da concepção, todas elas entendem que é o momento em que a vida começa, né? E o espírito está ali presente para nós espíritas. E o suicídio é também você tirar a vida que Deus lhe deu e antecipar a sua caminhada nesse plano terreno. Nós entendemos que, através da reencarnação, nós retornamos para cumprirmos uma série de situações que não foram bem em vidas anteriores. E se antecipamos isso, nós estamos ali nos prejudicando. Teremos que retornar com novos débitos ainda mais agravados. Então, o Espiritismo entende desta maneira, a doutrina espírita entende e condena veementemente o aborto e o suicídio. Ainda nessa linha dos mistérios que envolvem, por vezes, a doutrina espírita e o programa Atualidade Espírita, ele tem uma função preponderante nesses esclarecimentos. Quem não assistiu, vale assistir. Entre no site da TV e você terá ali todas as informações em relação à apresentação da edição inédita, como também das reprises. Fala muito da terceira revelação, né? Isso é um mistério que precisa realmente ser esclarecido, difundido. Do que trata esta tão famosa, eu diria, com todo respeito, evidentemente, terceira revelação? Antes de entrarmos na terceira revelação, eu gostaria de, com relação ao nosso comentário anterior... Fique à vontade, querida. De falar que o Espiritismo, ele é contra o aborto, ele é contra o suicídio, mas ele abraça e ele apoia aquele que cometeu. Porque, como falamos que o julgamento não pode existir, nós temos que, de uma maneira amorosa, caridosa, estar ali, junto àqueles. O que não diminui a falta. A falta continua existindo. Certamente. Isso está muito claro. E a respeito das revelações, a primeira revelação foi a Moisés, naquele momento em que o mundo passava, né, por aquelas situações tão conturbadas, e ele recebeu ali a primeira revelação. A segunda revelação foi Jesus, foi a vinda do Mestre, e ele nos disse que tudo ainda deveria ser mais esclarecido. Não estávamos prontos ainda naquele momento da sua vinda para entendermos certas situações. E é a terceira revelação, que é o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, que veio através da codificação de Kardec. Então, a terceira revelação está intimamente ligada a Allan Kardec. A terceira revelação é a vinda da doutrina espírita, levantando o véu, desmistificando tantas coisas, que com a segunda revelação, que foi Jesus, foi a vinda desse mestre do amor, ele não nos trouxe todos os ensinamentos naquele momento, porque ainda precisávamos estar preparados, precisávamos estar prontos para entender certas situações. Então, nem tudo nos foi revelado. E ele viria o Consolador prometido por ele, que foi a doutrina espírita. E Kardec, um pedagogo, também se interessou
pelo fenômeno das mesas girantes, que era algo que acontecia na França naquele momento, né? Visto como uma brincadeira, como uma diversão nas casas dos intelectuais, das pessoas de posses. E quando ele percebeu que ali não havia só isso, que havia um princípio inteligente que dirigia tudo aquilo, ele começa a pesquisar, começa a estudar e vai se aprofundando e chegamos ao Espiritismo. Ainda nessa linha, e já recebo mensagem aqui no meu WhatsApp de uma telespectadora assídua que diz que está adorando o programa, eu tenho certeza que pela forma que você está abordando as questões que lhe apresentamos. A doutrina através das palavras, tem grande poder sobre as pessoas. Ou seja, nesse momento em que estamos fazendo essa edição, evidentemente que as suas palavras exercem poder sobre muitas pessoas que, sem um norte, sem uma orientação, estando desesperadas em situações de extremo sofrimento, precisam de acolhimento, de conforto e de compreensão. As palavras constituem esse instrumento capaz de mudar a essência e a alma do ser humano? Acredito que sim. Nós sempre abrimos o programa Atualidade Espírita falando que estamos objetivando levar o consolo e o esclarecimento. Então, é necessário o consolo, mas também é necessário o esclarecimento. Então, quando você quer consolar alguém, você precisa que a pessoa também compreenda o porquê. E a doutrina espírita, ela quer desmistificar isso de que somos penalizados, que o Pai nos penaliza. Exatamente. Não é? Nós não somos, nós somos educados. Quando erramos, quando falhamos, é como aquele filho nosso, de sangue. Quando comete uma falta, nós auxiliamos, orientamos, mas também falamos o que está certo e o que é errado. Nós temos no Evangelho o sim, sim e o não, não. E é isso que estamos precisando colocar em prática, talvez, no dia a dia, com os nossos filhos, com as nossas relações. Nem tudo pode ser, nem tudo é sim. Existe o não. Agora, esse não pode vir de uma maneira amorosa, de uma maneira consoladora e principalmente esclarecedora. É preciso estudarmos para podermos entender a respeito de tantas coisas que nos são, muitas vezes, tantos mistérios, misteriosas porque não conhecemos, não é? Saber a verdade. No Evangelho está escrito que a verdade é como a luz. E não podemos colocar essa luz debaixo do alqueire, ela tem que ficar no alto, iluminando, para que todos possam ver. Cátia, uma pergunta assim bastante simples, mas que talvez de resposta um pouco mais elucidativa. Deus castiga? Não, de forma alguma. Não de forma alguma? De forma alguma. Porque muita gente se resigna diante de determinadas situações e afirmam que foi castigo de Deus. Não. E a maior prova de que Deus não castiga é retornarmos à vida num outro corpo de carne para repararmos situações em que não fomos bem. Então, são as oportunidades que nos são dadas através da reencarnação para voltarmos, sem sermos condenados a céu, a inferno, a purgatório, que são locais circunstanciais criados pela mente do homem. Ou seja, fisicamente não existem. Não existe nem física e de forma alguma, porque como Deus, um Pai amoroso que nos criou, condenaria alguém por uma falta às profundezas do inferno.
quando você se torna espírita, você passa a entender a imortalidade da alma, que nós deixamos esse corpo que nos serviu, que deve ser cuidado, que deve ser amado, nós deixamos este corpo aqui, no pó, na poeira do caminho. Quando partimos, tal qual a borboleta que se livra do casulo e vai, grandiosa, voar por outros ares, né? Assim nos acontece. Mas precisamos também nos lembrar que temos uma bagagem. E essa bagagem são as nossas atitudes, são as situações que vivenciamos no dia a dia, que vamos ter que apresentar quando da nossa viagem, né? Que ela seja bastante leve, porque se ela estiver muito pesada, podemos ir retirando dela. Existe até um conto que diz isso. Tudo aquilo que não vai nos servir, o orgulho, a vaidade, a falta de amor, a falta de perdão, para levarmos apenas aquilo que verdadeiramente significa para nós que somos espíritos, né? Muito bem. Aproveite os nossos reclames comerciais, entre em contato conosco, faça sua sugestão, encaminhe sua dúvida, obtenha esclarecimentos e concorra a este sensacional kit de moda íntima, oferecimento da Class Lingerie, como também da Lucitex, ambas renomadas empresas que constituem o polo de moda íntima de Nova Friburgo. Realmente sensacional, vale você participar. Show de imagens com o nosso repórter cinematográfico, Tiago Secom, que estava aqui de joelhos assistindo às explicações da querida Kátia Pontes. Depois do intervalo, retornaremos com as suas participações e outros esclarecimentos. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Na hora de construir, o que conta para você? Meu nome é Gustavo, eu sou construtor. Conta para mim é o atendimento e o preço da Vermar. Sempre me atendem muito bem e com muita honestidade. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, de gostosura nas noites de segunda-feira. Vejam, trata-se de mais um produto docemente fabricado pela Tosato Gourmet. Uma aromática e saborosíssima mousse de pêssego que tem um aroma fantástico, delicadamente ornada é a palavra do momento, com frutas da época. Ao centro, morangos e no contorno, fatias de kiwi. Eu estou ficando bom nisso. Vou encaminhar meu currículo para o Masterchef para ser locutor lá das edições desse programa de renome mundial. Sensacional, belíssimo, extremamente bem produzido e fabricado pela Tosato Gourmet, que também está oferecendo na sua loja localizada na Rua Moisés Amélio, número 59, caldos e cremes para essas noites frias de inverno, de terça a sábado, sempre a partir das 19 horas, devidamente acompanhados por um cestinho de torradas caseiras que eu saboreei aqui recentemente, muita gente ficou salivando naquele momento. Entre em contato com a Tosato Gourmet, acesse o Facebook, a página da Tosato Gourmet no Facebook, conheça toda a linha de produtos, tanto doces quanto salgados, faça suas consultas, suas encomendas, realmente são
absolutamente maravilhosos e semanalmente sempre trazemos aqui um item diferente do seu vasto cardápio. Eu realmente estou me aprimorando nesse vocabulário gastronômico. E aí remeto um beijo carinhoso para a querida Suzana Tosato, que juntamente com o meu companheiro, desta vez, Carlos Fernando Xavier, está aqui conosco, evidentemente, sempre cuidando dos detalhes da matéria-prima, dos produtos, da fabricação e, sobretudo, com uma forma muito peculiar, carinhosa e acolhedora de atender todos aqueles que comparecem ao estabelecimento. Vá a Tosato Gourmet, diga que você tomou conhecimento da loja, da confeitaria, através do programa Cidade Real e você será surpreendido com, eu diria, algo extraordinário, diferente, não previsto na sua visita. Será um brinde da Tosato Gourmet que, a partir desse momento, já se compromete dessa forma. Não combinei isso com a empresa, mas já lancei o desafio e fica aqui, evidente, o convite para comparecer na Tosato Gourmet, na Rua Moisés Amélio, número 59, uns 100 metros após o Cadima Shopping, que nesse momento agradece o comercial 0800. Querida Kátia, temos aqui as participações, evidentemente todas elogiosas, mas ainda um aspecto muito bem lembrado pelo seu companheiro José Brígido, empolgado inclusive com a questão, né? Por pouco eu não coloquei uma poltrona ao seu lado para que ele participasse conosco. Numa próxima oportunidade. Ele virá, mas dessa vez a edição exclusiva com você me propunha a seguinte questão. Por que ou qual a intenção primeira das pessoas que procuram uma casa espírita? Daqueles que são leigos, daqueles que não têm o contato com a doutrina, mas por indicação, por atração, por terem ouvido falar, pela dor. O meu primeiro ex-sogro, e aí eu vim ao longo da minha vida colecionando sogros, evidentemente, ele tinha uma sabedoria assim, incrível, e ele dizia nas nossas longas conversas que o homem é lapidado, o homem é movido ou pela dor ou pelo prazer. Ambos os sentimentos, ambas as emoções, antes as provocações, lapidam e movem o ser humano, ou para amenizar a sua dor, ou pela busca de um prazer, de um sonho, de uma realização. Não incorporando aqui, por conta até do tema, o colega apresentador Fausto Silva, que pergunta e responde, qual é a finalidade, qual o objetivo, qual é a busca das pessoas que comparecem às casas espíritas? Nós diríamos que a busca por uma casa espírita seria pela dor, você vai à casa espírita pela dor ou por amor. Não que não se vá tanto por amor, mas a dor realmente é o que move a maioria das pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Ou é a perda de um ente querido, ou é a perda de um emprego, ou um questionamento, muitas vezes, diante de uma situação aflitiva familiar, um desentendimento, uma separação, e as pessoas vão com o objetivo de encontrarem respostas. E quando chegam à casa espírita, se deparam com os ensinamentos do Evangelho e vão se consolando, vão entendendo e vão se harmonizando. Então, a resposta não é para a sua pergunta, mas é uma situação que te leva a descobrir o porquê do que te aconteceu. E aí, você deve estar observando, e qualquer dia faremos aqui bastidores do programa Cidade Real, que ao mesmo tempo que eu converso com a convidada, eu tenho que estar conectado aqui
as múltiplas variáveis. Surgem participações aqui das mais diversas fontes. Antes de começarmos aqui a atender e a registrar as participações, que eu tenho certeza lhe causarão grande satisfação, tem-se notícia, e isso por vezes é abordado inclusive em novelas pelas TVs, em minisséries, de que em filmes já famosos, enfim, que tratam do assunto, que muitos procuram as casas espíritas no afã é muito bom, no desejo, na vontade de reencontrar um ente querido falecido. De receber uma notícia. Pois é. Como é que isso funciona? Se é que funciona. Funciona sim. Nós temos um exemplo maior, que é Chico Xavier, que passava ali a noite psicografando lá em Minas Gerais, né? E temos o livro As Mães de Chico, que depois foi transformado em filme, que são as mensagens que os filhos enviam às suas mães. E ele dizia que o telefone toca de lá para cá. Então, você ir à casa espírita, você ir a um local onde você sabe que ali você pode receber uma mensagem, não significa que você vá receber aquilo que você está esperando. Não significa. Não, porque, como dissemos, o telefone toca de lá para cá. Às vezes não é o momento, você não está preparado, e muitas vezes aquele espírito ainda não está em condições de se comunicar, ainda está em repouso, ainda está em estudo, ainda está em consolo. Uma morte abrupta, por exemplo, como fica esse espírito? Exatamente. Então, as situações não são tão fáceis. Você ir à casa espírita e pretender ali receber uma comunicação não é algo tão simples e tão fácil. Mas, recentemente, nós tivemos aqui um palestrante do Rio de Janeiro, numa casa espírita, eu estava assistindo a palestra, e ele, enquanto era aplicado, as pessoas recebiam o passe, ele psicografava. E depois ele trouxe ali uma notícia de uma trabalhadora da casa, inclusive ele, que não conhece Friburgo muito bem, disse que ela havia sido uma funcionária da Fábrica Ipu, deu detalhes, horários em que ela trabalhava na casa espírita como voluntária, e ela mandando um abraço fraterno, ela ali amorosamente querendo que aquela casa crescesse em luz, em harmonia, em bênçãos. Olha que coisa linda, aquilo não houve a busca, aquele espírito se fez presente. É assim que funciona. Vamos começar aqui a registrar algumas participações e aí vamos desenvolvendo o assunto. Não temos muito tempo, mas eu tenho certeza que você, com a sua conhecida e reconhecida didática de professora, saberá tratar os temas de forma assim objetiva. Por falar em ex-Fábrica Ipu, registramos já a participação do querido companheiro Gerson da Conceição Pantera Siqueira, lenda viva da extinta fábrica e dublê de Baiana na ala respectiva do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Saudade. Sensacional. E ele pergunta o seguinte: Kátia, está faltando fé e espiritualidade no nosso país por tudo que estamos vendo acontecer? Está, certamente que está faltando fé e espiritualidade e principalmente a certeza de que a morte não existe. Porque a morte não existe. Não existe. O seu corpo físico morre e o seu espírito permanece. Então quando você comete determinadas atitudes, você está pensando que morreu e acabou? E como fica depois? Você vai ter que se ajustar, você vai ter que reparar esses erros. Você volta para reparar esses erros? Voltamos para reparar esses erros através da reencarnação. Voltamos na mesma família, não temos aquele filho que tem uma certa dificuldade conosco, não temos aquele pai que é menos compreensivo.
mas os laços consanguíneos fazem com que nos amemos e aí conseguimos reparar, acertar aquilo que não foi bem. Então, você falando aí a fé que está faltando, vamos um pouquinho no cenário político que é tão conturbado. Exatamente. Você veja bem os hospitais passando por essa situação, as famílias sem salários, tudo isso pela ganância, pela falta de amor ao próximo. Isso não termina com a morte física. Certamente, tudo isso se estenderá ao plano espiritual. São comprometimentos e endividamentos que não ficarão, de forma alguma, encerrados com a morte física. Então, a falta de fé leva a isso. Certamente reflete. Participação do querido companheiro Roosevelt de Carvalho, de Olaria, ele que, juntamente com a sua esposa, dona Adnéia, que lhe atura há mais de 45 anos, está em processo, inclusive, de canonização no Vaticano. Sempre estão conosco e ele remete abraço ao apresentador e a querida Kátia Pontes, elogiando o programa, sobretudo a sua serenidade. Muito obrigada. Participação de Bárbara de Melo, de Olaria. Sensacional, Bárbara. Concordo plenamente com a sua avaliação. A convidada tem uma voz muito doce e muito bom ouvir um pouco de suas palavras esclarecedoras. Ou seja, a sua serenidade está encantando a audiência do programa Cidade Real. Agradeço muito e fico feliz que o nosso objetivo de levar, não é, a fé, levar o amor, esteja sendo alcançado. Eu não tinha dúvida disso. Se bem que José Brígido, seu companheiro, está em dócil ali para participar, né? Na próxima vez apenas. Ele está se contendo para não invadir o nosso cenário, mas está garantida a sua participação, caro amigo, na próxima oportunidade. A Maria de Fátima de Olaria, a cidade inteira ligada no programa Cidade Real, lhe pergunta, aliás, me pergunta, qual a religião do apresentador? Sou católico, não tão praticante quanto em outras épocas, mas sou evidentemente cristão, como muitos, e tenho as minhas fés e as minhas devoções, sobretudo registradas na presença marcante na minha vida de Santa Rita de Cássia. E aí lhe pergunto, como o Espiritismo trata essa questão da devoção aos santos e aos anjos? O Espiritismo acredita, discorda, é descrente ou tem uma posição de neutralidade? Não, o Espiritismo, nós não temos santificação. Perfeito. Mas nós temos a elevação espiritual. Então, a sua Santa Rita de Cássia, para nós, é Rita de Cássia. Perfeito. O que não diminui o seu valor, o que não diminui aquilo que ela foi. Assim como, certa vez, eu fui falar sobre Jorge. E falar de São Jorge numa casa espírita, falar de Jorge. Mas quem é Jorge? Aquele guerreiro que lutou até a morte pelo Cristo. É muito bonito, não é? Sem dúvida que é. Ótima explicação a sua. Me sinto extremamente aliviado com a sua explicação. Participação do companheiro Marcelo das Brownies, ou Marcelo Brownies, enfim. Todas as participações são identificadas pelo seu número de telefone e elogia muito o conteúdo do programa. Você veja como esses temas relacionados à espiritualidade, à fé, à crença e às relações humanas atraem muito o interesse das pessoas, sobretudo com informações de conteúdo pertinentes, de credibilidade. Eu não tenho dúvida que a sua participação aqui está sendo extremamente marcante. Participação de Dalva Sardu de Olaria, adorando o programa, grande tema e excelente convidada. Muito obrigada. Ou seja, os mistérios das religiões, de uma forma geral, ainda constituem um grande enigma para o ser humano? Se nós entendermos com essa diversidade que muitos pretendem dar,
Sim, mas se nós entendermos, como já falamos, que todos estão ali convergindo para o mesmo ponto, que é o amor ao próximo, que é Deus como Criador, como esse Pai amoroso, e todas as religiões entendem dessa forma. Nós não podemos entrar numa situação de acharmos que, por você ser católico, você está em oposição ao que eu penso. Exatamente. São detalhes, são situações que, para mim, confortam mais da maneira que eu vejo, mas que, de forma alguma, invalidam a sua crença. Participação suspeita sobre certos aspectos do companheiro Daniel Schelles. Esse é um querido. Boa noite, Zuri. Gostaria de deixar um grande abraço para Dona Kátia. Dona Kátia é ótima. Kátia Maria, diga-se de passagem. Isso. Pessoa a qual eu tenho enorme carinho e admiração. E aproveito para perguntá-la. Querida, como é apresentar um programa que a cada semana aborda temas tão diferentes relacionados à doutrina espírita? A entrevista está excelente, muito esclarecedora. Muito obrigado pelo carinho da sua participação, que é motivo de prestígio para todos nós. Primeiramente, gostaria de deixar um grande abraço e a minha alegria com o seu retorno. Foi realmente algo que me deixou muito feliz. E os temas que o programa Atualidade Espírita, é isso que ele está se referindo, não é? Exatamente. Aborda, são todos temas voltados para o Evangelho. É um programa espírita, mas que pretende ter um alcance a todos os credos, a todas as pessoas, sem entrar em contendas, em conflitos, em polêmicas, porque quem quer se aprofundar um pouco mais sobre o Espiritismo vai buscar uma casa espírita, vai buscar um seminário, são situações particulares. E peculiares. Participação de Paula Monte Alto. Diz que lhe acompanha sempre pelo programa Atualidade Espírita. Que ótimo. E agora vê-la no programa Cidade Real está sendo uma experiência muito boa. Obrigado pelo carinho da sua participação. Participação da querida e inesquecível companheira, figura das mais doces, mais competentes no ramo da odontologia, a querida Germana Caldeira, a quem remeto um beijo extremamente fraternal, adornado de muitas saudades. Parabéns aos participantes pelo tema. Abraços ao amigo Zuri, o que evidentemente já lhe retribuí. Participações derradeiras por WhatsApp de... Essa participação aqui ainda me parece que é em relação ao programa anterior, onde tivemos aqui o colega José Modesto Arouca. De toda forma, a Maria Aparecida, residente do sofrido distrito de Conselheiro Paulino, coloca o seguinte: parabéns pelo programa com outro grande apresentador, José Modesto. Foi uma verdadeira aula, onde dois grandes mestres da comunicação, você é muito generosa nos seus elogios, souberam explicar vários assuntos com nossa cidade e com muita sabedoria, inteligência e conhecimento. Vocês foram maravilhosos. Estou esperando o próximo encontro de vocês. Certamente vai acontecer quando terei a oportunidade de retribuir a visita ao colega apresentador. Participação também, nesse momento começa o bullying do tempo aqui, querida Kátia, que também você deve sofrer quando grava o programa Atualidade Espírita. Sensacional! A sua presença está fazendo ressurgir aqui participações que há muito tempo não aconteciam, como a Vera, a professora Vera, moradora do Vale do Sol. Parabéns pelo tema do programa e ao magnífico apresentador, coisa maravilhosa, coisa boa, entre outras na vida, é ter amigos, e lhe considero dessa forma. Kátia é uma excelente oradora da Casa Espírita, conhecedora da doutrina, com grande influência na oratória. Excelente programa. Muito obrigada, mas não é tanto assim. O reconhecimento é unânime. Participação aí já pelo
meu WhatsApp da querida Deise Borges, também moradora do 6º Distrito, figura espetacular juntamente com seu marido Gilmar, são grandes telespectadores e assíduos participantes do programa Cidade Real. Boa noite, meu amigo, adoro essa religião, espiritismo, parabéns pela escolha, muito bom, e coloca aqui aqueles íconezinhos típicos de WhatsApp mostrando toda a sua alegria pela sua participação e pelo trato da questão. Eu não tenho dúvida, querida Kátia, que mais tempo tivesse, mais assuntos teríamos a tratar, como também mais participações a registrar. Mas o tempo já está nos exigindo que encerremos o programa. Entretanto, eu quero, mais do que gostaria, que você, nesse momento, se dirigindo para a nossa enorme audiência, deixe uma mensagem de fé, de crença e de esperança para aqueles que neste momento estão passando por momentos difíceis na sua vida. Eu vou rapidamente, primeiramente falar que nós temos também na Rádio Comunidade FM 104.9, às terças-feiras, 17h30, um programa espírita com o Dr. Vantuil de Araújo Filho, muito interessante. Temos a Banca do Livro Espírita na Avenida Alberto Browne, quase esquina de Augusto Cardoso, e temos também o Jornal União, que também leva muito consolo. Você que passa por um momento difícil, você que passa por um momento de dor, e até também você que está tão feliz com as bênçãos recebidas, procure agradecer, procure segurar nas mãos de Jesus, porque Ele as tem estendidas para nós. Basta que queiramos tocá-las e certamente encontraremos aí todo o consolo, encontraremos aí todo o amor desse meigo nazareno, desse amigo de todas as horas. Não desanime, continue, persista, porque o amor do Pai está presente e Jesus, mestre amigo, está sempre nos amparando. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço o carinho no atendimento do nosso convite, a sua sabedoria compartilhada com a nossa enorme audiência e a sua serenidade no trato de questões polêmicas, contraditórias e divergentes que puderam ser esclarecidas. Certamente o seu retorno já está garantido, até pela opinião da nossa amostragem de audiência. Muitos estão nos acompanhando nesse momento e concordam plenamente. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Foi um prazer recebê-lo aqui, como também o companheiro José Brígido. Encerro definitivamente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso e comunicando, se Deus me permite, que o sorteio, atendendo a inúmeros pedidos, ficará transferido para a próxima edição, última edição do mês de junho, mês dos namorados, quando realizaremos o sorteio desses 2 kits de moda íntima entre todos os participantes das edições do mês de junho. E retomo invocando Santa Rita de Cássia para que sempre, ou melhor, Rita de Cássia, Espírito de luz. Espírito de luz, aprendendo aqui com a professora que conhece muito da matéria, invocando as suas bênçãos, as suas proteções, os seus iluminamentos, para que consigamos superar as dificuldades que se apresentam nas nossas vidas, de maneira a cumprirmos a nossa missão. Precisamos cada vez mais valorizar a vida. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.